Olá, nesse vídeo vamos cadastrar processo. Ao selecionar o cadastrar processo, essa é a imagem que nós temos. Essa parte em amarelo trazendo informações relacionadas ao preenchimento. Temos a opção de processo interno e processo externo. Como nós estamos criando um processo, esse processo ele é interno. Vamos criar aqui esses termos, lembrando a vocês que esses termos eles estão sendo reajustados. Vamos logo em breve ter novos termos para serem utilizados de maneira mais eficiente, termos que sejam mais eficientes, tanto para quem produz quanto para quem recebe. Aqui o assunto do processo, esse assunto do processo ele é relacionado com a tabela de temporalidade do CONARC. Precisaria de um exemplo. Para tratar a respeito da tabela de temporalidade, a gente precisaria de ter um curso especificamente só para isso, porque é um pouco complexo. A gente está estudando a possibilidade de automatizar esse preenchimento, tornando esse primeiro preenchimento mais eficiente e conseguindo fazer essas relações. Chegaremos lá. Então, no assunto detalhado, eu tenho que detalhar o que é que eu quero. A natureza do processo, ele é um processo ostensivo. Observação, caso houver sala, continuar. E aqui começa a inserção de documento. Aqui um ofício. Caso haja alguma observação a ser preenchida aqui, digamos que a gente tem esse documento, apresenta a data do documento, ofício 33, 2020, a unidade, sempre que possível, dê preferência a escrever o documento, mas como é o caso de anexar, para dar um exemplo um pouco diferente, a data do recebimento, foi no dia seguinte, quem recebeu, recebi o documento original, digitalizei e vou incluir ao sistema. Ele carrega, conta as páginas do documento e podemos inserir ao processo. E aqui eu posso incluir outros documentos. Vamos dar um exemplo aqui de um formulário. Esse formulário ainda é um formulário físico. Peguei o original e digitalizei. É sempre bom colocar o nome de quem está fazendo essa atividade. Estou incluindo um documento só como exemplo. Dois documentos e vou no final escrever um. É sempre importante que, se possível, sempre que possível, você escrever esse documento aqui no sistema. Mas quando não for o caso, vamos botar aqui que eu vou escrever agora um despacho. Visita técnica. Estou dando um exemplo aqui. Eu vou escrever esse documento. Sempre preencher essas informações que vão complementar. Solicito a instalação do equipamento. É só um exemplo, eu não estou querendo redigir agora um documento. Simplesmente para exemplificar. Vou adicionar. Como eu assino os três documentos aqui,
minha assinatura, assinar. No caso aqui eu estou com o login da professora no perfil dela, ela que é a diretora aqui. Lembrando que eu pedi a autorização dela para utilizar o usuário dela no perfil, no CIPAC de treinamento, que essa é a plataforma de treinamento. É importante que vocês entendam que a sua senha ela é pessoal e intransferível. É muito importante tomar cuidado com essa senha, porque ela equivale à sua assinatura a nível de sistema. Uma vez assinados os documentos, tem os 3 aqui, eu vou inserir ao processo. Aí na parte inferior, eles ficam aqui. E nesse momento eu posso alterar a posição desses documentos. Digamos que o formulário tem que vir primeiro, depois o ofício, ou então o ofício. Eu consigo movimentar, ou o despacho, que não vem ao caso, mas essa é uma forma de demonstrar para vocês que a gente consegue alterar. Eu fiz a inclusão de todos os documentos e agora eu ordeno ele de maneira coerente ao processo. Uma vez feito isso, definido a posição dos documentos, eu vou em continuar. Vou voltar aqui só para mostrar uma coisa. Aqui eu tenho a opção de ver cada um dos documentos, a natureza, observar sempre essa questão da natureza dos documentos. Se o documento tiver informações que elas não necessariamente precisem estar expostas ou que podem expor alguém ou a instituição, essa informação ela deve ser considerada como restrita. Na verdade, o documento deve ser considerado como restrito para que os dados especificamente daquele documento sejam acessados exclusivamente nas unidades que recebem esse processo. Aqui eu tenho a visão geral do documento e eu posso excluir um desses casos. Eu tenho incluído um documento errado, eu posso aqui excluir antes de dar continuidade. Então, continuar. Vou escolher o interessado, vou me colocar aqui. Carrega, aí você aperta inserir, ele vem na parte inferior. Aqui eu posso excluir, mas eu também posso incluir outros interessados. Vou botar aqui unidade. Como ele não tem 1000 cadastrados aqui, vou botar para notificar, mas é sempre importante deixar o interessado sendo notificado com a movimentação do processo. E aqui, se eu tivesse incluído alguém que não fosse interessante, eu retiraria aqui. Vamos continuar. Agora vamos para a questão de movimentação. Esse processo eu vou encaminhar para a direção do arquivo central. Urgente ou não, poderia botar aqui. Posso informar um despacho. O caso específico é decisório ou informativo. Não vem o caso de informar o despacho, que já tinha incluído o documento de despacho. Eu posso dizer se ele é urgente e a motivação da urgência. Justificar essa urgência. Continuar. Essa é a hora de visualizar. Como vocês podem ver, o cadastro do documento ele tem as etapas: dados gerais, documentos, interessado, movimentação. Agora é hora de confirmar que todos os dados conferem com o que você quis incluir. Uma vez tudo certo, confirmar. Caso haja algum problema, você pode voltar ou cancelar o processo. Caso tudo ok aqui, vamos confirmar. Muito bem. Processo cadastrado com sucesso. A ordem e a lista de documentos. Posso visualizar um por um os dados gerais do processo. A movimentação, que ela foi do arquivo central, direção, o destino no caso.
E aqui eu posso cadastrar outro processo ou voltar para o portal administrativo.